Bomedipi, bomedipi, nai no aiete. Bomedipi, bomedipi, nai no aiete. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o Tom, né? Eu sou professor, moro aqui na cidade de Sorocaba e vou falar um pouquinho e levantar algumas coisas a respeito de benzimento. Eu faço parte de uma organização religiosa aqui em Sorocaba chamada Teu Caminhos de Aruanda, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho sobre o que é nosso trabalho, vai ter um link logo aqui abaixo. Bom pessoal, falar sobre benzimento é quase que um resgate cultural, né? Então a gente tem muitas histórias que a gente lembra da nossa infância, então é um momento até um pouco saudosista, né? Lembro, por exemplo, da minha avó, uma cozinheira de mão cheia, e uma das coisas que eu vi, né, acontecer muito com a minha avó é ela ter o hábito de conversar sozinha, né? Eu sempre achei muito estranho quando era moleque isso, né? Passava em volta do fogão lá, minha avó conversando ali em volta do fogão, falou: que isso, vó, tá conversando com a comida? Fala: sai pra lá, moleque, né? Eu tô conversando com Deus. E eu me habituei de vez em quando ver ela fazer isso com as plantas também, e às vezes era até meio esquisito, ela estava falando com a gente e de repente ela estava falando sozinha, e aí mas também, né, minha avó sempre tratou a gente com muito amor, e ela tinha muito fervorosa sempre, então a gente guarda essas coisinhas da infância da gente. Uma outra coisa que já vi acontecer já depois de muito tempo, já casado, foi, né, eu segui, vamos dizer assim, por um caminho da ciência. Eu sou professor de física e acabei me distanciando um pouquinho dessa estrutura ligada com a fé. Ficou aquela sementinha plantada no coração lá, né, feito pela minha avó. Aí eu já pai de um filho novinho, molequinho danado, sempre desde pequenininho, estava no colo assim, ficava empurrando porque ele queria ir para o chão, queria correr, queria ficar pulando no sofá. E um belo dia, o moleque, sabe, todo molinho, criança sapeca, se você vê ela meio quieta, é até estranho, né? Então, fala: ué, o que tem? A minha esposa com ele no colo assim, aí ele tudo meio, sabe quando fica, fala, minha esposa, né, muito mais fé do que eu nessa época, então ela falou: olha, parece que ele está até com quebranto, né? E minha sogra, que é uma lagoana, falou: não, é isso mesmo, esse menino tem que levar para benzer. E aí a gente pegou, né? Fomos aí conversando com um com o outro e descobrimos que na rua de cima da casa da minha sogra tinha um tal de seu Joaquim. Levamos o moleque lá, minha esposa, né, meio medrosa, falou: vou na casa de um homem, né, com a criança lá molenga, vou falar o quê, né? Falei: vamos lá, vai, eu acompanho você. E foi bom para ter ido, né? E fomos lá e chegou o seu Joaquim, tudo muito simples, portão sempre aberto, né? Que tempo, né? Portão da casa sempre aberto. Quem chegava entrava e já ia indo contornando a casa, chegava lá no fundo, estava lá o seu Joaquim embaixo de um pé de limão, um limoeiro, né? E as pessoas sentadas na muretinha assim em volta da varanda da casa dele, aguardando sua vez. Passava o seu Joaquim lá, puxava 3 folhinhas do pé de limão e toque benzer a criançada. E eu olhando aquilo ali, e as pessoas chegando, um pouco de tudo. E o seu Joaquim pacientemente lá, catava 3 folhinhas, benzia a criançada, olhava para as folhinhas, jogava fora, passava a mão mais 3 folhinhas, e era assim de gente. Todo dia tinha um pouquinho de gente lá. E o seu Joaquim, um senhor já de uns 60 anos lá, benzendo, de 3 em 3 folhinhas. E a pergunta: como que não acabava as folhinhas do pé de limão do seu Joaquim, né? E ia lá e benzia a criançada. E ele falava: olha, essas folhinhas já não prestam mais, né? Eu falei: tem que jogar mesmo? Ele falou: tem, isso aqui já não voga mais, né? Palavra deles. E dispensava. E não é que o moleque dormiu, né? Virou a noite, de manhã já estava quase que normal, de novo, virado no giraia, né? Que a gente fala aí, ou seja, correndo para lá e para cá de novo, pulando em cima do sofá, e aquela molecada peralta. Esse é um depoimento que eu trago lá da minha juventude, e isso foi me remetendo a algumas coisas e, pera lá, o que aconteceu ali, né? Então, e de novo me remeteu a minha avó, que de vez em quando ela pegava também uns galinhos de planta e rezava em cima das pessoas, mas não era que nem o seu Joaquim. Ela fazia quando ela sentia que tinha que fazer, né? E, claro,
depois de um tempo a gente vai aprendendo algumas coisas e aí a estrutura do benzimento vai se aparecendo de novo na minha vida. E é uma coisa assim que, a hora que você começa inclusive a olhar a história do benzimento, o quanto os benzedores foram importantes para esse nosso país. Por quê? Porque a gente não tinha estrutura médica, ou naquela época, que a gente tem hoje. E olha que as pessoas tinham que recorrer a alguma coisa. O que curava, de fato, naquela época? A fé das pessoas, né? Era simplesmente um efeito placebo? Eu não sei dizer, mas uma coisa é certa, muita gente conseguia se conectar de volta com sua fé, e esse benzedor tinha um papel importante de fazer de novo essa esperança surgir no coração das pessoas. Um trabalho muito bonito. Na maior parte das vezes que eu conheci um benzedor, trabalhando gratuitamente, e aí traz essa força, de volta essa esperança, e as pessoas voltam a caminhar, voltam a acreditar, e a vida vai se recomeçando, ou se conectando, ou se restabelecendo. Então, e claro, as conversas, né, que a gente vai ouvindo desses benzedores, das pessoas, benze bucho virado, espinhela caída, vento caído, né, irisipela e mais um monte de outras palavras que, a princípio, hoje a gente já não tem muito hábito de ouvir isso. O que seriam essas coisas? Bom, uma coisa é fato, as pessoas chegavam lá falando desses problemas e, claro, elas conseguiam, passam por um benzimento, recebiam orientações para fazer determinadas simpatias em casa, ou determinados banhos, né? Às vezes banho com ervas, banho de sal grosso, às vezes era fazer algum procedimento na sua casa, às vezes era orar, rezar bastante. Então, esse benzedor de alguma forma passava e tinha sempre o seu jeito de benzer. E claro, tem benzimento de tudo que é tipo. Por um exemplo, né, pegando aqui, tem gente que benze com um raminho de erva na mão, tem gente que benze com azeite, tem gente que benze com um copo d'água. Tem várias formas de benzer que eu já vi acontecerem. Mas uma coisa tem em comum: todos os benzedores usam coisas simples. São coisas que muitas vezes tem no quintal da casa, muitas vezes tem uma planta ali do lado. São coisas que estão à mão. E nenhum deles também faz qualquer coisa mirabolante. O benzimento, uma das coisas bonitas que tem, além da caridade desses senhores e dessas senhoras, é também a simplicidade. Não tem benzimento com coisa muito complexa, não. A maior parte deles são simples, coisa direta. E, claro, uma fé que é bonita de ver. Então, esse trabalho de resgate sobre o valor do benzedor, da benzedeira dentro da nossa sociedade, o papel que tinha, é um dos compromissos que a nossa casa aqui em Sorocaba tem. A gente faz um resgate dessa cultura, dessa estrutura do benzimento e, claro, a gente faz um convite para as pessoas virem a aprender sobre benzimento, virem a aprender a benzer. Ah, tem como? Tem sim, né? A gente tem um curso de benzimento na nossa casa que já tem uns 3 anos que ele está acontecendo presencialmente. Em breve pretendemos ter também uma versão, numa plataforma digital, online. Isso facilitaria muito a vida de pessoas que têm uma vida meio agitada. Então, mas para quem quer benzer simplesmente, é só comparecer na nossa casa, desde que as coisas estejam tudo tranquilo, a sociedade esteja de volta à normalidade. A gente está passando por um período um pouquinho turbulento agora. Todas as segundas-feiras a gente está lá de portas abertas, de coração aberto, benzendo crianças, adultos, quem chegar de coração aberto, de forma simples, sem nada. Tom, e a religião? Eu sou de uma religião, será que eu posso benzer? Será que o benzimento é livre de qualquer religião? Você pode ser de qualquer religião, né? Eu acho que eu lembro lá do seu Joaquim. Ele nunca perguntou para ninguém de que religião que você é, para dizer se vai benzer ou não vai benzer. Ele simplesmente benzia. Não precisa dizer nem às vezes o próprio nome. Fala assim, como é o nome da criança? A criança tal, ele benzia lá. O que ele benzia? Não sei. Ele sempre fazia
mas era o jeito dele, uma coisa era certa, resolveu. E era conhecidíssimo lá na região, formava fila na casa dele, por quê? Porque funcionava, né? É um negócio impressionante mesmo. E por fim, então, nós temos nosso link aqui embaixo. Quem quiser passar por benzimento, quiser conhecer um pouquinho melhor o que é essa estrutura, como que o benzedor trabalha, né? Clica no link. E, claro, para quem se interessa por curso, em breve a gente vai ter mais informações aí. Em breve também vou falar um pouquinho mais sobre alguns tipos de benzimentos, alguns estudos de caso que a gente já teve, e sempre tem umas novidades bem legais. Maravilha? Um grande abraço para vocês e a gente se vê em breve. Mambo,